Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 230? Nossa, pessoal, olha isso! Falta o quê? 105 dias? Não, calma. Para 365? 135? Eu não sei fazer conta. Mas hoje é o dia 230. Vamos ler Jeremias 7, Ezequiel 36 e Provérbios 14, versículos de 29 a 32. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação todos os dias quando sair um episódio novo. Como eu disse, é o dia 230. Faltam só mais 135 dias. Porque, né? 365 menos 230, 135, né? Eu acredito que seja isso. Não tenho certeza. Porém, o que eu tenho certeza é que vamos ler o capítulo 7 de Jeremias, o capítulo 36 de Ezequiel e os versículos 29 a 32 do capítulo 14 do livro de Provérbios. O livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Sermão sobre o templo. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias. Coloca-te à porta do templo e aí proclama. Escutai, judaítas, a palavra do Senhor. Vós que entrais por estas portas para adorar o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Emendai vossa conduta e vossas ações, e habitarei convosco neste lugar. Não vos iludais com razões falsas, repetindo, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Se emendais vossa conduta e vossas ações, se julgais retamente os pleitos, se não explorais o migrante, o órfão e a viúva, se não derramais sangue inocente neste lugar, se não seguis deuses estrangeiros para vosso mal, então habitarei convosco neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde outrora e para sempre. Vós vos iludis com razões falsas que não servem. E assim roubais, matais, cometeis adultério, jurais falso, queimais incenso a Baal, seguis deuses estrangeiros e desconhecidos. E depois entrais para vos apresentar diante de mim neste templo que leva o meu nome. E dizeis, estamos salvos, para continuar cometendo tais abominações? Credes que seja uma cova de bandidos este templo que leva meu nome? Atenção, pois eu ouvi, oráculo do Senhor. Vamos, ide a meu templo de Silo, ao qual dei meu nome outrora, e vede o que fiz com ele, por causa da maldade de Israel, meu povo. Pois agora, por ter cometido tais ações, oráculo do Senhor, porque vos falei sem cessar e não me escutastes, porque vos chamei e não me respondestes, por isso tratarei o templo que leva o meu nome, e vos mantém confiantes, e o lugar que dei a vossos pais e a vós, da mesma forma que tratei Silo. E vos expulsarei de minha presença, como expulsei vossos irmãos, a estirpe de Efraim. Não valem intercessões. E tu, não intercedas por este povo. Não supliques aos gritos por eles. Não rezes a mim, pois não te escutarei. Não vês o que fazem nos povoados de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos recolhem lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazer tortas em honra da rainha do céu, e para irritar-me fazem libações a deuses estrangeiros. É a mim que irritam, oráculo do Senhor, ou é a si mesmos, para a sua confusão? Por isso, assim diz o Senhor: Vede, minha ira e minha cólera se derramam sobre este lugar, sobre homens e rebanhos, sobre a árvore silvestre, sobre o fruto do rolo e ardem sem apagar-se. Não vale o culto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Acrescentai vossos holocaustos a vossos sacrifícios e comei a carne. Pois quando tirei do Egito vossos pais, não lhes ordenei nem falei de holocaustos e sacrifícios. Esta foi a ordem que lhes dei. Obedecei-me, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Caminhai pelo caminho que vos indico, e tudo irá bem. Mas não escutaram nem deram ouvidos.
Seguiam seus planos, a maldade de seu coração obstinado, dando-me as costas e não o rosto. Desde que vossos pais saíram do Egito até hoje, eu lhes enviei meus servos, os profetas, um dia e outro dia. E eles não me escutaram nem deram ouvidos, mas se tornaram teimosos e foram piores que seus pais. Tu podes repetir-lhes este sermão, pois não te escutaram. Podes gritar-lhes, pois não te responderam. Tu lhes dirás: esta é a gente que não obedeceu ao Senhor seu Deus e não quis se corrigir. A sinceridade se perdeu, extirpada de sua boca. Luto pelo vale de Ben-Enom. Corta os cabelos e lança-os fora. Entoa nas dunas uma elegia. O Senhor rejeitou e expulsou a geração digna de sua cólera, porque os judaítas fizeram o que eu reprovo, oráculo do Senhor. Puseram suas abominações no templo que leva meu nome, contaminando-o. Levantaram ermidas ao forno, no vale de Ben-Enom, para queimar filhos e filhas, coisas que eu não mandei, nem me passou pela cabeça. Por isso, vede que chegam dias, oráculo do Senhor, em que já não se chamará o forno, nem vale de Ben-Enom, mas vale das almas. Pois enterrarão no forno, por falta de lugar, e os cadáveres deste povo serão pasto das aves do céu e das feras da terra, sem que ninguém as espante. Farei cessar nos povoados de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz alegre e a voz gozosa, a voz do noivo e a voz da noiva, porque o país será uma ruína. O livro do profeta Jeremias, capítulo 36. Aos montes de Israel. E tu, filho de Adão, profetiza assim aos montes de Israel. Montes de Israel, escutai a palavra do Senhor, isto diz o Senhor. Por ter dito o vosso inimigo, viva, os montes antigos são propriedade nossa. Por isso, profetiza assim. Isto diz o Senhor. Porque vos arrasaram e pisotearam e conquistaram os povos restantes, porque andastes na boca de deslinguados e toda a gente vos difamou. Por isso, montes de Israel, escutai a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor aos montes e às colinas, às torrentes e às quebradas, às ruínas desoladas e às cidades abandonadas, que foram despojos e caçoada do resto dos povos vizinhos. Portanto, isto diz o Senhor. Juro que no fogo do meu ciúme falo contra o resto das nações, que se apoderaram de minha terra com regozijo de coração e más entranhas, despovoando-a e exaurindo-a. Por isso profetiza a terra de Israel, dizendo aos montes e às colinas, às torrentes e às quebradas. Isto diz o Senhor. Eu falo com ciúme e com cólera, porque suportastes o sarcasmo das nações. Por isso, assim diz o Senhor. Juro com a mão erguida, que os povos que vos rodeiam carregarão seus sarcasmos. E vós, montes de Israel, produzireis folhagem e dareis fruto para meu povo Israel, que está para chegar. Porque eu estou convosco e me volto para vós. Eles vos lavrarão e vos semearão. Multiplicarei vossa população toda a casa de Israel. Serão repovoadas as cidades e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei vossa população e vosso gado serão muitos e fecundos, e farei que sejais habitados como outrora, e vos concederei mais bens que no princípio, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei que sejais transitados pela gente do meu povo Israel. Tomarão posse de vós e sereis sua herança, e não voltareis a ficar sem filhos. Isto diz o Senhor. Porque te dizem, és devoradora de homens, deixaste a tua nação sem filhos. Por isso, não devorarás mais homens, nem deixarás a tua nação sem filhos, oráculo do Senhor. Farei que não escutes mais os sarcasmos dos pagãos, e já não terás de suportar as afrontas dos povos, nem voltarás a deixar a tua nação sem filhos, oráculo do Senhor. Castigo e reconciliação. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, quando a casa de Israel habitava em sua terra, a contaminou com sua conduta e com suas más obras. Para mim, seu proceder foi como sangue imundo. Então derramei minha cólera sobre eles, por causa do sangue que haviam derramado no país e por tê-lo contaminado com seus ídolos. Espalhei-os pelas nações e vagaram dispersos pelos países.
Eu os julguei segundo o seu proceder e suas más obras. Ao chegar às diversas nações, profanaram meu santo nome, pois diziam deles: Estes são o povo do Senhor, tiveram de sair de sua terra. Então senti pena de meu nome santo, profanado pela casa de Israel nas nações para onde foi. Por isso, dize a casa de Israel, e isto diz o Senhor: Não o faço por vós, casa de Israel, mas por meu santo nome, profanado por vós nas nações para onde fostes. Mostrarei a santidade do meu nome ilustre, profanado entre os pagãos, que vós profanastes no meio deles. E saberão os pagãos que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor, quando eu lhes mostrar minha santidade em vós. Eu vos recolherei pelas nações, vos reunirei de todos os países e vos levarei à vossa terra. Eu vos aspergirei com água pura que vos purificará. De todas as vossas imundícies e idolatrias vos purificarei. Eu vos darei um coração novo e vos infundirei um espírito novo. Arrancarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu vos infundirei meu espírito e farei que caminheis segundo meus preceitos e que cumprais meus decretos, pondo-os em prática. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Eu vos livrarei de vossas imundícies, chamarei o trigo e o tornarei abundante, e não vos deixarei passar fome. Tornarei abundantes os frutos das árvores e as colheitas dos campos, para que os pagãos não vos insultem, chamando-vos de mortos de fome. Ao lembrar-vos de vossa perversa conduta e de vossas ações más, sentireis nojo de vós mesmos por causa de vossas culpas e abominações. Sabei o bem, não o faço por vós, oráculo do Senhor. Envergonhai-vos e corai por causa de vossa conduta, casa de Israel. Isto diz o Senhor: Quando vos purificar de vossas culpas, farei que as cidades sejam repovoadas e as ruínas reconstruídas. Voltarão a lavrar a terra assolada, depois de ter estado baldia à vista dos passantes. Dirão: Esta terra desolada parece um paraíso, e as cidades arrasadas, desertas, destruídas, são praças fortes habitadas. E os povos que ficarem ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, reedifico o que foi destruído e planto o que foi arrasado. Eu, o Senhor, o digo e o faço. Isto diz o Senhor: Eu deixarei que a casa de Israel me suplique, e lhe concederei isto. Multiplicarei sua população como um rebanho, como rebanho de ovelhas consagradas, como ovelhas em Jerusalém durante a festa. Assim transbordarão de gente as cidades arrasadas. E saberão que eu sou o Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículos de 29 a 32. O homem paciente é rico de prudência. O impulsivo exalta seu desatino. Coração sossegado é vida do corpo. A inveja é cárie dos ossos. Quem explora o necessitado ofende seu Criador. Quem se compadece do pobre presta honra a ele. O perverso tropeça em sua própria perversão. O honrado se refugia em sua própria integridade. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Te agradecemos muito todos os dias por tua palavra e por tua fidelidade. E também agradecemos por nos lembrar não apenas da nossa necessidade de sermos fiéis a ti, mas a também prestarmos atenção nas pessoas ao nosso redor. Senhor Deus, em Jeremias, tu destacas como o teu povo falhou em cuidar dos necessitados, dos pobres, dos órfãos, daqueles sem pais e sem mães. E aqui no livro de Provérbios, tu também dizes que quem explora o necessitado ofende seu Criador. Insultamos a ti. Mas quem se compadece, presta honra a ele. Então, Senhor Deus, queremos ser esse tipo de pessoa que não fecha os olhos para a necessidade das pessoas ao nosso redor, que não ignora os clamores dos pobres, mas que os escuta e tenta sempre ajudar. Nos ajude a nunca sermos falsos filhos para ti. Nos ajude a sempre sermos filhos que são como tu, não apenas em nossos pensamentos e palavras, mas também em nossas ações. Nos ajude a sermos imitadores de Cristo nesse mundo. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa, pessoal. Então, eu ia falar que esse capítulo 7 de Jeremias e o capítulo 36 de Ezequiel são as melhores partes desses livros. Mas assim,
Todo dia eu penso, não, nossa, esse aqui foi o melhor, porque realmente só melhora, é incrível demais. Ontem eu pensei, não, essas aqui são o auge, nada vai superar. Aí chega hoje, bum, é bizarro. Tipo, olha isso. Você tem Jeremias, e lembra que ele agora tá profetizando em uma época de reformas, lembra? É durante o reinado de Josias, e ele foi o rei que tava arrumando a bagunça. Ele reformou o templo, ele restaurou o culto no templo. Porém, sabe-se que arqueólogos encontraram mais ídolos, mais deuses falsos nas casas das pessoas que datam do reinado de Josias do que quase qualquer outro período. Porque o rei Josias estava dizendo: não, não, temos que restaurar a adoração no templo, temos que adorar ao Senhor do jeito que ele merece. E as pessoas, o povo, né, tava tipo: ah, beleza, rei, a gente vai lá, sim, faz sentido até, a gente é judeu e tem todas essas coisas, né? Porém, em suas casas, elas entregavam seus corações a falsos deuses. Então, mesmo que Josias tivesse feito essas reformas, em casa as pessoas ainda não tinham se convertido. E aí elas pensavam, mas o Senhor disse que ele ficaria no templo, e estamos adorando ele lá, fazendo o que ele nos pediu. Qual que é o problema aqui em casa? E essa parte aqui que é sensacional. Capítulo 7 de Jeremias, que ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, nos versículos 3 e 4, né? Diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Emendai vossa conduta e vossas ações, e habitarei convosco nesse lugar. Não vos e essa é a parte importante, né? Não vos iludais com razões falsas, repetindo: o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ou seja, tipo, pensa nisso. A morada de Deus é em Jerusalém, certo? De todos os lugares da terra, de todos os lugares no mundo inteiro, foi ali que Deus disse: eu não só habitarei aqui, mas este é o lugar em que vocês devem oferecer os sacrifícios. Aqui é o lugar onde eu receberei seu sacrifício, que deve ser feito assim, assim e assim. Então, o povo judeu sabe que eles são o povo escolhido. Eles são o povo escolhido. E assim, isso aqui é de extrema importância. Eu acho que é até difícil para nós hoje em dia termos essa noção do quão importante o templo era. O povo de Israel está dizendo: ó, eu sei que a vaca está indo para o brejo, mas nós temos aqui o templo do Senhor. Nós somos o povo escolhido. O Senhor prometeu que estaria conosco para sempre, então não temos nada a temer. Mesmo com eles fazendo mal, oprimindo os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, derramando sangue inocente, indo atrás de outros deuses. Daí Deus diz: vocês acham que, mesmo com tudo isso, eu os deixarei morar nesse lugar? No versículo 12, ele fala: vamos, ide ao meu templo de Silo. E lembra, Silo era o lugar onde se levava as ofertas e faziam sacrifícios antes do templo, né? Ele diz: ide ao meu templo de Silo e vede o que fiz com ele, por causa da maldade de Israel, meu povo. Que ele basicamente abandonou o lugar, né? Ele tá dizendo: olha, se vocês continuarem me rejeitando, tudo bem, eu vou dar a vocês o que vocês querem, então. E isso aqui é algo que sempre temos que ter em mente, especialmente se. E eu sei que tem muita gente nessa comunidade que não são católicos, mas eu sei que muitos de nós somos. E nós podemos acabar falando: ah, mas a gente tem aquela passagem lá em Mateus 16:18, né? Jesus diz: Simão, seu nome será Pedro, rocha, né? E sobre essa rocha farei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda vamos ler essa parte quando chegarmos em Mateus, mas reconhecemos que teologicamente e historicamente é um fato que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. E assim, como católicos, podemos pensar: ah, Jesus fundou a igreja e eu sou católico. Eu não sou praticante, eu não participo muito, mas eu tô na igreja que ele fundou, né? Ou que temos a presença real de Jesus na Eucaristia, e essa parte a gente já viu, né, no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus deixa bem claro que a Eucaristia, né, o rito que fazemos na missa, é verdadeiramente seu corpo, sangue, alma e divindade. E daí o que acontece é que muitos católicos, por exemplo, enquanto nossos irmãos cristãos não católicos estão vivendo vidas dedicadas a Deus e proclamando diariamente Jesus para o mundo, muitos católicos não fazem essas coisas e se acomodam com fatos como: ah, mas temos a Eucaristia, né? E cara, é tão forte esse capítulo 7 de Jeremias porque o que ele está dizendo ao povo é que, sim, a presença do Senhor habita no templo, mas vocês não estão o adorando e o servindo da maneira que ele pediu. E isso é verdade para nós católicos também. Sim, temos a Eucaristia. Sim, Jesus estabeleceu a Igreja Católica. Mas se não estamos vivendo, ou pelo menos tentando viver à altura disso, então estamos depositando nossa fé nas coisas erradas.
E assim, isso também vale para todos os cristãos, né, em geral. Eu sei que essa comunidade não é composta apenas de cristãos católicos, e eu fico muito feliz, eu sou muito grato por todos vocês que não são católicos, mas que são cristãos e que fazem parte dessa jornada. Mas vale para todo mundo, porque mesmo não sendo católico, podemos dizer: "Ah, mas eu tenho a graça de Jesus, eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro, então não tem problema eu pecar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né?" E aqui Jeremias não só está chamando o povo de Israel daquela época, o povo de Judá daquela época, mas ele está falando diretamente conosco também. E olha isso aqui no versículo 17, do capítulo 7, óbvio, né? Ele descreve a desobediência do povo. Ele diz: "Não vês o que fazem nos povoados de Judá e nas ruas de Jerusalém?" Aí ele diz, né? Os filhos recolhem lenha, os pais acendem um fogo, as mulheres preparam a massa para fazer tortas para a rainha do céu, e para irritar-me fazem libações a deuses estrangeiros. Ou seja, ele está dizendo que é um trabalho em família, né? As crianças, todo mundo, a família toda participa da idolatria, desse afastamento do Senhor, dessa total indiferença ao verdadeiro Deus vivo. As crianças recolhem lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazer tortas para a rainha do céu. Todo mundo participa dessa adoração a esses deuses falsos. Na verdade, a Rainha do Céu seria uma referência principalmente a, digamos, o que chamaríamos agora de a deusa Vênus, uma deusa assim, a deusa do amor e tal. A família toda participa e famílias inteiras se afastam do culto ao verdadeiro Deus vivo e se unem em sua idolatria. E não para por aí, né? Continua. Ele diz: "Mas não escutaram nem deram ouvidos, seguiam seus planos, a maldade de seu coração obstinado, dando-me as costas e não o rosto." Seguiam seus planos, a maldade de seu coração obstinado, dando-me as costas e não o rosto. E cara, um dos piores conselhos que eu já ouvi alguém dizer na face da terra é: siga o seu coração. É simplesmente a coisa mais idiota que eu já ouvi alguém dizer. Assim, vai, pode ser aceitável em alguns contextos, né? Você parar e refletir sobre o que está no seu coração. Mas a palavra que o Senhor está declarando aqui é que não, muitas vezes os nossos corações estão perdidos, né? Muitas vezes nossos corações estão voltados para coisas que não são boas para nós. Muitas vezes nossos corações não estão alinhados com a palavra do Senhor ou a lei do Senhor. E acabamos agindo como essas pessoas aqui, diz lá, mas não escutaram nem deram ouvidos, seguiam seus planos, a maldade de seu coração obstinado. Ai, e cara, muitas vezes, nós somos assim, né? E eu lembro de uma vez ouvir um homem que trabalha na Universidade Franciscana de Steubenville dizer: sabe, os dois primeiros passos para se converter são desconfiar de si mesmo e começar a confiar no Senhor. E eu ouvi e pensei: sim, sim, exatamente isso. Os dois primeiros passos em uma conversão são a desconfiança de si mesmo e a confiança no Senhor. Reconhecer que eu não posso ser confiável para pertencer a Cristo. Eu não posso ser confiável para sempre escolher a coisa certa. Eu não posso ser confiável com os dons que Ele me deu em Jesus Cristo. Mas eu posso confiar no Senhor, mesmo em minha fragilidade, mesmo em minha fraqueza, mesmo na minha falta de fé. Eu posso sempre confiar no Senhor. E a última parte aqui fala de algo que continua a ser destacado nos livros dos profetas, que é que começa devagarinho, né? Com coisas pequenas. Tipo, eu me acostumo com a presença de Deus, eu me acostumo com o fato de que Ele nos escolheu, e daí começamos a adorar outros deuses, começamos a dar nossos corações a outros deuses, começamos a seguir nossos próprios corações, e daí, no versículo 31 do capítulo 7 diz: levantaram ermidas ao forno, no vale de Ben-Enom. E Ben-Enom é outro nome para o vale de Geena, né? Levantaram ermidas ao forno, no vale de Ben-Enom, para queimar filhos e filhas. Coisa que eu não mandei, nem me passou pela cabeça. Lembra que essa falsa adoração muitas vezes os levou ao vale de Ben-Enom ou ao vale de Geena, onde as pessoas ofereciam seus próprios filhos e filhas, inocentes, e os queimavam no fogo para adorar um Deus falso. Esse é o nível tão baixo que chegou a coisa. E nisso aqui vemos que, e lembra, quem diz isso é Jeremias, que está profetizando uma geração antes da destruição e da queda de Jerusalém. Enquanto Ezequiel, no capítulo 36, se passa depois dessa destruição e queda de Jerusalém. A gente não pode esquecer isso. E no capítulo 36 de Ezequiel fala sobre os montes de Israel. E ele diz: "E vós, montes de Israel", isso é no versículo 8 do capítulo 36, "produzireis folhagem e dareis fruto para meu povo Israel, que está para chegar." Porque lembra, eles estão no exílio, né? Já teve a terceira onda de exílio, onde o templo foi destruído, a cidade foi destruída.
Daí ele diz: porém ouve o que eu vou te falar. Porque eu estou convosco e me volto para vós. Eles vos lavrarão e vos semearão. Multiplicarei vossa população. Toda a casa de Israel serão repovoadas as cidades e as ruínas serão reconstruídas. E que passagem incrível para encerrarmos o dia de hoje, né? Porque eu estou convosco e me volto para vós. Essa é a palavra que a gente precisava ouvir, né? Pessoal, nossa, eu nem falei do novo coração e do novo espírito. Cara, incrível demais. É uma das passagens mais fortes de toda a Bíblia. Onde o Senhor Deus diz através de Ezequiel: eu vos darei um coração novo e vos infundirei um espírito novo. Arrancarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu vos infundirei meu espírito, e farei que caminheis segundo meus preceitos e que cumprais meus decretos, pondo-os em prática. Habitareis na terra que dei a vossos pais, vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Cara, sensacional. E sobre esse novo coração, lembra do coração partido de Jeremias e dos corações obstinados que ele fala também, né? Ele vai falar mais de outros corações mais pra frente. Mas esse coração obstinado do qual Jeremias fala, no qual não devemos confiar, o Senhor Deus diz aqui: eu vos darei um coração novo. E assim, esse coração novo não é no sentido de que, agora eu vou seguir tudo que meu coração disser. Esse novo coração vai fazer o quê? Para nos fazer caminhar segundo os preceitos e que cumpramos os decretos do Senhor, pondo-os em prática. Então não é um coração que vai te permitir fazer o que você bem entender. É um novo coração que nos permite fazer o que devemos. E isso é simplesmente incrível. Apenas com a graça de Deus conseguimos fazer o que devemos. Nenhum de nós pode fazer a coisa certa sem a graça de Deus. Então, aqui temos a promessa desse novo coração e desse novo espírito, aqui no livro de Ezequiel. E nós apenas agradecemos ao Senhor por essa bênção. E também por essa última passagem, que não é necessariamente a última, mas eu quero encerrar com ela. Porque mesmo em meio a toda essa destruição, mesmo em meio a toda essa infidelidade, essa tragédia, mesmo em meio à nossa fragilidade, o Senhor vem e diz: eu estou convosco e me volto para vós. Depois que eles se afastaram dele, depois que foram falsos, ele diz: eu estou convosco. E é isso que o Senhor diz a você hoje. Mesmo em meio ao pecado, mesmo enquanto vivemos vidas que não honram o Senhor, ele declara: eu estou convosco e me volto para vós. Eu também estou rezando por vocês. E por favor, rezem por mim, porque é uma longa jornada. É uma jornada incrível, mas muitas vezes pode ser uma jornada difícil. Então, precisamos das orações uns dos outros, e é por isso que essa comunidade é uma bênção. Porque rezamos uns pelos outros. Eu rezo por você, vocês rezam por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.